A paz do Senhor a todos. O Evangelho do dia encontra-se em Atos 6, do versículo 1 ao 15. A escolha dos 7 diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram antes os apóstolos, e esse, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. Amados, do capítulo 6 de Atos, do versículo 1 ao 7, fala sobre a escolha dos 7 diáconos. Como naqueles dias crescia muito os números dos discípulos, começaram a ter murmurações dos gregos contra os hebreus, porque eles achavam que suas viúvas eram desprezadas no ministério do dia a dia. E assim os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram que não era razoável que deixássemos a palavra de Deus para servirem à mesa. E daí eles pediram para escolher irmãos, dentre eles homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para que constituísse sobre este importante negócio. Eles se sentiam sobrecarregados. E daí este parecer, ele contentou a toda a multidão. E nisso eles elegeram Estevão, que foi um homem cheio do Espírito Santo de fé, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, que era o prosélito de Antioquia. E esses foram apresentados entre os apóstolos para poderem estar constituindo o diácono. Continuemos a palavra de Deus, do versículo 8 em diante. A prisão de Estevão. E Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputava com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e o escriba. Assim, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amados,
No capítulo 6 de Atos, do versículo 8 ao 15, fala sobre a prisão de Estevão. Estevão, que era um homem cheio de fé, de poder, que fazia prodígio e grandes sinais entre o povo naquela época. E por isso, levantaram-se alguns que eram das sinagogas, que eram chamados naquela época de libertinos, sirineus, dos alexandrinos, que eram da Cilícia, da Ásia, e ele disputava com Estevão, porque Estevão, cheio de fé e de poder, por Estevão fazer, no nome de Jesus, maravilhas no povo. E eles não podiam resistir à sabedoria que o Espírito falava, usava Estevão. Então, alguns homens tentaram subornar para que dissesse que ouviram-lhe, de Estevão, que ele proferia palavras, blasfemava contra Moisés e também contra Deus. E eles excitavam o povo, os anciões e os escribas, investirem contra o Estevão. Assim, eles conseguiram levar o Estevão ao conselho e apresentaram contra o Estevão falsas testemunhas que dizia que ele não cessava de proferir palavras blasfemas contra aquele lugar, que eles diziam que era um santo lugar e as leis dos locais. E ainda dizia que ouviu dizer que esse Jesus Nazareno, nosso Jesus que morreu naquela cruz, ele iria destruir aquele lugar e mudar todos os costumes que Moisés tinha dado àquele povo. Então todos aqueles que estavam sentados no conselho, ele fixava os olhos em Estevão, mas ele só conseguia ver no rosto de Estevão um rosto de um anjo. Assim também é conosco. Que possamos estar falando da palavra de Deus sem temer. E Deus, ele vai habitar dentro de nós e nos dá estratégia para sair de qualquer situação. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus, santo, santo seja o teu nome. Toda honra, toda glória seja somente para ti. Pai amado, Pai querido, Deus eterno. Gratas somos pela tua palavra, Senhor amado, que nos liberta, que nos cura, que nos sara. Gratas somos a Ti por saber mais e mais de Ti, Senhor, da história do que aconteceu verdadeiramente, Senhor amado, contigo, o que houve naquela época e o que o Senhor operava naqueles lugares. Assim também queremos, Senhor amado, que nos dias atuais o Senhor também usa as pessoas, ó Pai amado, para falar da Tua palavra, Senhor. Usa de ousadia com essas pessoas que estão, ó Pai amado, dispostas a obedecer e cumprir todo o Teu querer. Também cremos, ó Pai, que o Senhor opera maravilha e milagre no Teu povo, ó Senhor, curando, libertando, sarando, Senhor amado. Senhor, pedimos que o Senhor continue conosco, Senhor amado, nessa nossa caminhada e que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais e mais. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.